Ocorreu ontem o 34º aniversário da morte do Papa Paulo VI. À tarde, na Basílica de São Pedro, aqui em Roma, o cardeal Dionigi Tettamanzi presidiu uma missa de sufrágio em que fez votos de que em breve os católicos o possam invocar como beato. Como se sublinhou na semana passada, em Nairobi, no Quênia, no colóquio sobre Paulo VI e a Igreja em África, o Papa Montini reservou à África uma especial atenção. No que diz respeito aos países africanos de língua oficial portuguesa, já ontem o nosso programa recordou o histórico encontro que o Pontífice teve no Vaticano a 1 de julho de 1970 com os 3 líderes dos principais movimentos de libertação das colónias portuguesas: Agostinho Neto, de Angola, Marcelino dos Santos, de Moçambique, e Amílcar Cabral para a Guiné-Bissau e Cabo Verde. Estes 3 maiores protagonistas das lutas que conduziram à independência daquelas 4 colónias portuguesas e ainda de São Tomé e Príncipe estavam em Roma para animar um encontro-debate de vários dias na tentativa de sensibilizar a opinião pública e os governos europeus para a sua causa, mas também a Santa Sé, a Igreja Católica e o próprio Papa Paulo VI. Tudo isto foi recordado e celebrado anos atrás, aqui na Rádio Vaticano, a 31 de dezembro de 1999, num congresso sobre a figura e obra de Amílcar Cabral. Um encontro em que participaram, nomeadamente, Luís Cabral, primeiro presidente da Guiné-Bissau independente e irmão do herói guineense, e o cardeal Achille Silvestrini, que em 1970 colaborava com o então secretário de Estado, o cardeal Agostinho Casaroli, e que nessa qualidade acompanhou de perto o processo que levou ao referido encontro do Papa com os 3 líderes africanos de língua portuguesa. Evoquemos aqui hoje esta intervenção do cardeal Silvestrini, que sublinhou a importância daquele histórico encontro de 1970 que, observou, permite compreender melhor a ação da Igreja e do Papa. Um encontro que há que situar à luz do Concílio Vaticano II, concluído em 1965, e da encíclica Populorum Progressio, publicada em 1968. Era appena terminato il Concilio Vaticano II. Tinha terminado não há muito o Concílio Vaticano II e esta encíclica veio como uma espécie de grande mensagem do interesse e do apoio da Igreja à promoção de todos os povos da África, da Ásia e também da América Latina, que de algum modo estavam em condições de sujeição, ou de colonialismo, ou de subdesenvolvimento, ou de uma coisa e outra. Uma grande encíclica que ainda hoje se lê com grande admiração, porque foi um passo enorme. Na minha experiência que tive, se tivesse que dizer quais são os 2 grandes acontecimentos da vida da Igreja nos últimos 50 anos, não teria dúvidas em dizer o Concílio Vaticano II, e sobre isso estamos todos de acordo, mas o outro grande acontecimento paralelo foi a descolonização. Ma l'altro parallelo è la decolonizzazione. O cardeal Silvestrini recordou qual era, antes de 1960, a situação da África. Praticamente todos os poderes coloniais estavam ainda intactos. Foi a partir daí que começou um processo em que se confrontaram, por um lado, a vontade dos Estados democráticos da Europa e, por outro, a aspiração dos povos africanos. Uma luta áspera, dura dos povos africanos para se libertarem da colonização, sem esquecer toda a questão gravíssima do apartheid. E é impressionante ver como foi possível, num tempo bastante breve, a partir de 1960, o acesso à independência dos diversos países africanos. La Populorum Progressio è il grande documento. A Populorum Progressio é o grande documento que mostra este grande olhar, esta visão e empenho da Igreja em relação aos povos. De facto, o Papa Paulo VI foi ele que disse que o desenvolvimento é o novo, o grande nome da paz. É il grande nuovo nome della pace. Foi neste contexto, 2 anos após a Populorum Progressio, que se realizou em Roma, em 1970, a referida Conferência dos Movimentos de Libertação das Colónias Portuguesas, em finais de julho, para pedir a solidariedade da Europa e da Igreja de Roma para concluir a terrível guerra em que estavam empenhados desde há 10 anos. Aqui se reuniram, pois, o angolano Agostinho Neto, o moçambicano Marcelino dos Santos e o guineense Amílcar Cabral. È chiaro che venire a Roma non era soltanto
Está claro que vir a Roma não era só abrir, digamos, um discurso com a Europa. Significava também ter um encontro com o Papa e com a Igreja. E, de facto, o grande desejo destes 3 expoentes era, acima de tudo, o de serem recebidos pelo Santo Padre. Questi 3 esponenti era anzitutto di essere ricevuti dal Santo Padre. No referido colóquio de dezembro de 1999 sobre Amílcar Cabral, que estamos a evocar, o cardeal Silvestrini, testemunha dos acontecimentos, explicou que a audiência do Papa foi precedida de verdadeiras negociações em que intervieram diversas figuras italianas, católicas, atentas à causa dos povos africanos. Questi che conoscevano la realtà africana. Estas pessoas que conheciam a realidade africana conseguiram que o pedido de audiência fosse examinado, pedido que o Papa imediatamente acolheu de modo favorável. O encontro teve lugar a 1 de julho, quarta-feira. Depois da audiência geral, o Santo Padre, numa sala ao lado da aula das audiências, encontrou-se com estes 3 distintos, digamos, protagonistas da luta de libertação desses países, afirmou o cardeal Silvestrini, que referiu mesmo as palavras de Paulo VI. E disse loro: "Noi non possiamo entrare in questioni politiche." O Papa disse-lhes: "Nós não podemos entrar em questões políticas, mas conhecemos a aspiração que tendes. A Igreja, a esta aspiração, não dá apenas a sua simpatia, mas também o seu apoio. A Igreja, porém, recomenda que se encontrem soluções pacíficas e negociadas." E depois entregou-lhes pessoalmente uma bela edição, em português, da encíclica Populorum Progressio. Era, pois, o cardeal Silvestrini evocando em 1999, num colóquio sobre Amílcar Cabral, aqui na Rádio Vaticano, o histórico encontro do Papa Paulo VI com os 3 líderes dos movimentos de libertação de Angola, Moçambique e Guiné e Cabo Verde.